Olá, graça e paz. Hoje eu estou aqui numa perspectiva diferente. O cenáriozinho aqui, virei a câmera ao contrário, né? Tô pegando a parede. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso módulo de cura e libertação. Hoje eu quero falar sobre os 5 maridos da mulher samaritana. Essa é uma palavra que eu ouvi pela primeira vez com o meu mentor, né, o Dr. Fernando Guilhem, e que por sua vez tinha ouvido da doutora Ana Mendes Farrell, né, anos antes, quando ele fazia parte da equipe dela. E é uma palavra sobrenatural, uma palavra tremenda, uma palavra de libertação, de santidade, mas sobretudo de compromisso e de aliança com Jesus. Amém? Então, aperte os cintos, vamos lá, tem um PDF aí para você baixar, para você me acompanhar. Eu tenho certeza que você conhece bem a história da mulher samaritana, João capítulo 4. É famosíssimo texto quando Jesus fala a respeito da adoração em espírito e em verdade. Mas a menos que você já tenha ouvido, ou me ouvido, ou ouvido o Dr. Fernando ministrando sobre os 5 maridos, né? Eu acho um pouco difícil você ter ouvido falar sobre os maridos da mulher samaritana. Quem são esses, né? Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a gente tem 2 ordens aqui. Nós somos ensinados a nos despir do velho homem e nós somos também ensinados a nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito e aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 12:29, respondeu Jesus: o mais importante é este, né? Perguntando qual é o mandamento mais importante. Jesus responde: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Marcos 12:30, né, o versículo seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, que é a mente, e de todas as suas forças, o que tem a ver com o nosso corpo, ok? Amar a Deus com as nossas forças, com o nosso corpo também. Esses são textos que demonstram que, além de termos várias dimensões, né? Aqui é falado do nosso corpo, da nossa alma, do espírito. Alguns acrescentam também a mente e o coração como sendo mais 2 dimensões, né? Além de corpo, alma e espírito. Sendo o nosso espírito o lugar onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito Santo habita. O nosso espírito nasce de novo, eu tenho falado isso nas nossas aulas, né? Quando nós nascemos de novo, mas a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração não nascem de novo. Por isso, eles precisam se alinhar à vida de Deus. A nossa mente tem que ser renovada, a nossa alma tem que ser curada, santificada. É onde entra a libertação, onde entra a cura da alma, a aplicação dos princípios da palavra, o andar no Espírito, a gente aprender a andar no Espírito. Então a dimensão em que nós vamos experimentar esse alinhamento de todo o nosso ser com a vontade, com a vida de Deus, né, que é a santificação, depende inteiramente das nossas respostas ao Espírito Santo, a nossa obediência a Deus. Muitas vezes nós vemos conflitos entre a nossa velha e a nossa nova natureza, ou seja, entre o espírito e a carne, né? E muitas vezes a carne quer influenciar
né, a nossa alma, ok? E as nossas decisões, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Bom, lá em João 4, 6 a 26, nós temos aquela famosa conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Ela vai buscar água, Jesus chega a me dar de beber, e ela diz, estou resumindo aqui para vocês, né? E ela diz, como é que você, sendo judeu, fala comigo, sendo samaritana? E aí Jesus diz, se você soubesse a água, né, que eu posso dar, você nunca mais ia buscar água desse poço. E ela fala, ah, Senhor, então me dá dessa água. Ela está achando que é uma água H2O, né? E aí Jesus fala, a água que eu der vai jorrar, vai fluir, vai virar uma fonte que jorra para a vida eterna. Ah, Senhor, me dá sempre dessa fonte. E aí ela diz, ele diz, né? Então vai chamar o seu marido e vem aqui. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ela disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o marido que você tem agora não é seu marido. E aí a conversa mudou. Ela viu que Jesus não estava falando de H2O, não estava falando de água de beber natural. Ele viu e ela, ó Senhor, vejo que tu és profeta. Então a conversa muda. Jesus, é claro, estava falando do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, da habitação e da presença do Espírito Santo no nosso espírito, né? Pelo que ele fez na cruz do Calvário, isso se tornou possível. E aí ela muda a conversa e começa a fazer perguntas religiosas, daquilo que ela tinha como informação religiosa, né? Senhor, nossos pais dizem que vocês dizem que é em Jerusalém que tem que se adorar, mas nossos pais aqui em Samaria dizem que é aqui na fonte de Jacó, onde tem que adorar, onde a gente tem que adorar a Deus, afinal de contas, onde a gente tem que adorar. E Jesus diz, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, é em espírito e em verdade, ok? E aí Jesus começa a falar sobre a adoração dos textos mais famosos da Bíblia, das Escrituras, a respeito de adoração. Mas nós vamos entender a fundo o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus está falando com a mulher samaritana. Então veja que Jesus, como sempre, está falando pelo Espírito, né? A mulher nem estava captando, nem estava na mesma frequência, na mesma página, né? Porque ela estava falando pela carne, ela estava falando pelo entendimento humano, e Jesus falando pelo Espírito. Jesus vai trazendo a mulher para o nível da conversa que ele está tendo e o que está acontecendo realmente ali no Espírito. Mas essa conversa, ela representa muitas vezes o que acontece quando a nossa mente carnal, a nossa mente não renovada, a nossa mente humana, acostumada com as coisas dessa terra, desse mundo, dessa vida, quer dizer para o nosso próprio espírito, ou pior, quer dizer para o Espírito Santo em nós o que fazer. A nossa mente quer dizer que ela sabe das coisas, que ela sabe o que é melhor, né? Como aquela mulher dizendo, ah, Senhor, não, me dá dessa água então. Não, então enfim, mas dizem que é lá em Samaria, aqui em Samaria que tem que adorar e não em Jerusalém. Então a mente sempre combatendo, a mente sempre respondendo e na maioria das vezes nunca, ou quase sempre, né? Nunca na mesma dimensão, nunca a mente ela não tem condição de entender por si só se ela não se sujeitar ao Espírito, se o Espírito Santo não nos revelar o que Deus realmente está dizendo. Mas Jesus não estava tratando somente com a mulher, e é isso que é o tremendo. Jesus estava tratando, lembre-se que antes disso, antes dele parar aqui e falar com essa mulher, ele disse para os discípulos, importa que eu passe por Samaria. Os judeus costumavam, né, a circular Samaria, passar de lado em Samaria. Eles não atravessavam Samaria. E Jesus decide passar por Samaria e tem esse encontro com essa mulher. Samaria é uma região que tinha feito muitos pactos com deuses estranhos, muitos pactos com ídolos no passado. E essa mulher, ela é o perfeito exemplo ou reflexo do que acontecia no céu dessa região. Às vezes nós somos visitados pelas iniquidades, né? Você
você já ouviu aí, se não ouviu, recomendo que você ouça, aqui mesmo nesse módulo, a aula sobre iniquidade. Quando você tiver um tempo, pare e ouça a versão estendida, são 3 horas de ministração, mas vale a pena, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Muitas vezes nós somos visitados por essas iniquidades, e olha o que Ezequiel profetizou enquanto ele estava no cativeiro, né, de Judá na Babilônia. Ele estava junto com Judá, as tribos do sul, Judá e Benjamim, no exílio na Babilônia, durante aqueles 70 anos. Ezequiel 23, versículo 4, diz assim: a mais velha chamava-se Oolá e sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram luz filhos e filhas. Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Ezequiel 23, 5. Oolá, que é Samaria, envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros. Versículo 7. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e contaminou-se com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Então, tanto Judá, veja aqui que Oolá era Samaria e Oolibá era Jerusalém, capital de Judá. Lembre-se que eles estavam no cativeiro por causa da idolatria. Então, tanto Judá no sul quanto Samaria no norte tinham se contaminado e se prostituído, mas a prostituição de Samaria foi bem mais séria. Tanto é que o cativeiro de Judá durou 70 anos e o de Samaria nunca terminou, tá? É muito provável que eu e você sejamos descendentes, biologicamente falando, das 10 tribos do norte, porque elas se perderam, se espalharam pelas nações, e através de Portugal e Espanha, estima-se que até 30% dos brasileiros tenham uma descendência direta e indireta das 10 tribos do norte de Israel, ok? A casa de Israel, porque eles foram espalhados por todas as nações e perdeu-se, ao longo das gerações, perdeu-se aquela genealogia para poder provar a ascendência judaica das 10 tribos do norte, tá? Só que Deus fez, por exemplo, promessas a Oséias, ao profeta Oséias, através de Oséias, de que ele ia peneirar todas as nações, não ia deixar cair nenhum grão, nenhum filho, nenhuma ovelha perdida da casa de Israel no chão. Então, muito provavelmente, você e eu fomos alcançados pelo Evangelho por causa dessa promessa que Deus fez, que ele ia sacudir as nações gentílicas, é só ler lá em Oséias, e ele ia resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, das 10 tribos do norte. Não ia deixar cair nenhum só grão no chão. Isso é um mistério tremendo, profundo. Mas vamos lá, nosso assunto não é esse hoje. Samaria havia se contaminado com os assírios e os seus ídolos. Lembre-se que quando a palavra se refere a Samaria, especialmente antes do cativeiro assírio, está se referindo à região que abrigava boa parte das 10 tribos do norte, ou seja, Israel, né? Depois que Judá e Israel se separaram, você sempre vai ouvir falar de Judá no sul, que é Judá e Benjamim, e Israel no norte. São as 10 tribos que foram dispersas com os assírios. Enquanto Judá e Benjamim, né, como eu disse, constituíam a região de Judá ao sul. Agora um texto-chave, 2 Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 17. A palavra vem falando com Israel, tá? Com Samaria, como ela se desviou do Senhor, foi advertida pelos profetas e mesmo assim não quis se arrepender, até que o Senhor os expulsou da sua presença. Fala do começo, esse adultério espiritual que resultou no cativeiro de 70 anos de Judá, e mais ou menos na mesma época no cativeiro assírio das 10 tribos do norte, que nunca terminou, né? Só está terminando em Cristo, individualmente, um por um, família por família, mas como nação nunca terminou, foram dispersos para sempre. O início desse adultério espiritual, né, descrito, né, denunciado por Ezequiel, está aqui em 2 Reis 17, a partir do versículo 23,
Olha o que o profeta diz. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel, 10 tribos do norte, foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, tá? Versículo 24, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. Quantas nações? 5, ok? Onde? Samaria, que fez o quê? Se prostituiu. Com quem? Com os ídolos das nações que entraram nessa região. Lembre-se onde Jesus estava. Ele estava em Samaria. Então, o rei da Síria, aquele que invadiu, trouxe Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Versículo 25. Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Versículo 26. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Era muito comum na mentalidade dos povos daquele tempo, até hoje em alguns lugares, mas naquele tempo principalmente, cada cidade, cada região, cada país tinha os seus deuses particulares, os seus ídolos. Então eles serviam esses deuses, davam os seus sacrifícios para poder terem bênção na colheita, na fertilidade, enfim, em toda a sua vida. E cada lugar tinha o seu próprio deus, que na verdade eram demônios, e eles tinham essa mentalidade de um deus territorial, de demônios, ídolos territoriais, e eles achavam que o Deus de Israel era um espírito territorial e não um Deus de toda a terra, de todo o universo. E aí o versículo 27, então o rei da Síria deu essa ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, ou seja, um judeu, tá, das 10 tribos do norte, façam um deles retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Tá? E aqui não é o Deus de toda a terra, eles não têm esse entendimento. O Deus daquele território, o Deus de Samaria. Tá? É isso que eles pensavam. Versículos 28. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel, né? Bem sugestivo, Betel é casa de Deus. E lhes ensinou a adorar o Senhor. Era onde tinha, né, o primeiro altar que Abraão levantou a Deus quando entrou em Canaã, quando pisou em Canaã pela primeira vez. Versículo 29, no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Versículo 30, os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Esse aqui é o nome dos deuses, tá? O nome dos ídolos. Se está aqui na Bíblia, é porque Deus queria que a gente soubesse, tem informação, tem revelação para nós aí. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima, ou Azima. Os aveus, versículo 31, fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, versículo 32, olha que coisa. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis
e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O que Deus achou dessa mistureba toda, dessa mistura aqui? Prostituição, adultério, tá? Não se adora a Deus e os ídolos ao mesmo tempo. Não se adora a Deus e aos demônios juntos. Não tem como adorar os dois. Lá em Ezequiel ficou claro que, aqui a palavra já está dizendo que era idolatria. Lá em Ezequiel ficou claro que Samaria, por causa disso aqui, né, lembre-se o que Ezequiel diz, que, né, as filhas de Samaria, de Israel, se prostituíram com os ídolos da Assíria, que são exatamente esses aqui. Aqui nesse texto a gente vê o nome desses ídolos. E por que é importante a gente saber o nome dos ídolos dessas 5 nações? Porque esses nomes mostram a atuação desses ídolos, desses demônios. Você sabe que por trás de cada ídolo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, tem demônios. O que os gentios sacrificam aos ídolos, aos demônios os sacrificam. Então vamos lá. Primeiro, né, o Deus de Babilônia, que os babilônios que vieram para Samaria trouxeram, foi Sucote-Benote. Sucote-Benote significa tenda da perversidade, da perversão. Aponta para os pecados sexuais, aponta para Jezabel, prostituição. Né? Em Apocalipse 2:20, a palavra diz que esse espírito ele seduz, inclusive o povo de Deus, para se prostituir, para cair nos pecados sexuais de todo tipo. Então, em Israel, a tribo governamental, de acordo com Gênesis 49, era Judá, a tribo de onde veio Davi e Jesus. O nome Judá vem do hebraico Yadá, que significa louvor. Judá é a tribo governamental, apostólica, e também a tribo do louvor e adoração. Mas a história de Judá, filho de Jacó, o patriarca que deu origem à tribo, nos deixa um alerta de um padrão que nós vemos se repetir em incontáveis vidas de irmãos, principalmente de pessoas ligadas à adoração. Em Gênesis 38:25 a gente vê a triste história da queda de Judá, do patriarca Judá, no pecado de prostituição, com a sua própria nora Tamar. Quando ela estava sendo levada, Gênesis 38:25, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Aqui estão 3 coisas que Judá perdeu quando se prostituiu com a sua própria nora. Na verdade, não sabia quem ela era, achou que era uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto. Mas aqui ela fala: olha, você esqueceu, você perdeu, você deixou o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. O selo aponta para o selo do Espírito Santo, a marca, a proteção. Né? Os reis também utilizavam aqueles anéis com selo, né? O selo do rei, que significa autoridade. O anel de selar simbolizava a autoridade do rei. Então, ao pecar, ao se prostituir, Judá perde o selo, Judá perde a sua autoridade espiritual. Ele perdeu o cordão ou o lenço, fala da borda do manto, fala da realeza e sacerdócio. A capacidade de se aproximar de Deus, de ser ouvido, de poder adorar e atrair a presença manifesta de Deus. Infelizmente, Judá perdeu esse sacerdócio, esse acesso ao trono de Deus. Já pensou que tragédia? E o cajado era um ministério, aponta para o ministério, a capacidade de liderar, capacidade de abençoar pessoas, de ministrar pessoas, de levar a graça e o favor de Deus para as pessoas. Meu Deus, quanta coisa Judá perdeu. Perdeu o selo do Espírito, sua autoridade, seu sacerdócio, seu ministério, quando ele caiu no pecado sexual. Se esse é o seu caso, se arrependa hoje, para Deus poder restaurar
assim como ele fez com o filho pródigo, poder restaurar a capa, poder restaurar o anel, poder restaurar a sandália, poder restaurar a sua autoridade, seu ministério, o selo, a presença, o acesso do Espírito Santo na sua vida e o seu acesso ao trono da graça de Deus, ao favor de Deus. Temos muito a perder se nós nos deixarmos levar pela carne nos pecados sexuais. Então você, principalmente, que é adorador, que é intercessor, volte, se arrependa, fale isso com quem você conhece, compartilhe essa palavra e ministre em amor, em honra, em temor de Deus, vigiando também a sua própria vida, mas para que a adoração seja uma arma, uma ferramenta do reino, uma das mais poderosas, tá? No reino de Deus, para desfazer as obras do diabo e atrair a presença, a glória do Pai. Nós temos que estar em santidade, em pureza sexual. Dentro do casamento, se você não é casado, se guarde, peça graça de Deus até você se casar com a pessoa certa, e você casado, a sua aliança é com seu cônjuge. Amém? Que Deus guarde mentes, corações, corpo, para nós servirmos e amarmos ao Senhor com pureza na área sexual. Para nós não termos mistura e prostituição com Jezabel, que é o primeiro Deus, né, com D minúsculo, o primeiro ídolo que contaminou Samaria, levou Samaria a se prostituir. O segundo ídolo, o segundo Deus, com D minúsculo, é Nergal, que significa grande homem ou Deus do abismo, aponta para Apolion, ou destruidor. Em Apocalipse 17, fala que era um demônio do abismo, e ele aparece como um espírito em forma de escorpião que causa destruição. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz que por causa da murmuração do povo de Israel no deserto, né, depois da saída do Egito, muitos pereceram pelo destruidor, por Apolion. Ou seja, a murmuração libera o destruidor Apolion. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto por causa da murmuração e da incredulidade. Quando finalmente foram tomar posse da terra, o Senhor ordenou que ficassem quietos enquanto rodeavam Jericó, para depois gritar em alta voz. Deus não queria, dessa vez Deus não queria arriscar que o seu povo perdesse a terra prometida por causa da língua. E quando o Espírito Santo vem habitar, né, na igreja, nos discípulos, nos 120 ali no Pentecostes, no primeiro Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é dar línguas para o povo poder orar. Então Deus se preocupa com o que sai da nossa boca. E se sai murmuração, né, enraizado em incredulidade, isso libera espíritos destruidores, libera Apolion para causar destruição. E Jesus, na verdade, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Escorpião, na Bíblia, é Apolion, é um espírito destruidor liberado por causa de murmuração e palavras carregadas de incredulidade. Ok? Porque quem fala, quem murmura, quem reclama por incredulidade, na verdade está duvidando de que Deus é capaz de cumprir as suas promessas, de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Então, se você está debaixo de ataques, está cheio de dúvidas, está ansioso, a melhor coisa que você faz é fechar a boca, adorar a Deus, deixar Ele ministrar, meditar na palavra, buscar a face do Senhor, jejuar, orar, mas debaixo de raiva, de incredulidade, de dúvida, fecha a boca, senão você acaba liberando Apolion destruidor. Terceiro ídolo, ou Deus com D minúsculo, era Ázima, ou Astma, ou ainda Azerá, que é, na verdade, Pitom. Pitom não aparece na maioria das traduções, mas no original hebraico do Salmo 91, Salmo 91:13,
onde você lê pisarei a áspide, o leão e a áspide, a palavra que na verdade é piton no original, e em Atos 16:16, quando Paulo está expulsando aquele espírito de adivinhação daquela jovem que estava seguindo, né, o apóstolo, onde você lê adivinhação, na verdade no original é piton. É o espírito da feitiçaria, do espiritismo, do ocultismo, da adivinhação, né? Mais uma vez, eu recomendo a palavra sobre iniquidade, onde eu falo a respeito desse espírito e como ele está ligado à iniquidade da feitiçaria nas famílias, produzindo opressão, enfermidades, enquanto a iniquidade não é quebrada e não é confessada, ok? Mas a palavra também diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então a feitiçaria nada mais é do que alguém usar o mundo espiritual para obter, né, os seus desejos egoístas, sem que essa pessoa precise se submeter à autoridade de Deus e às autoridades constituídas por Deus. Por isso a rebelião e a feitiçaria têm a mesma raiz. Então não seja rebelde, né? Se sujeite a Deus, a sua palavra, a sua vontade e as autoridades que ele constituiu para te proteger. Amém? Eu não vou entrar aqui na questão de autoridade, é uma aula que seria, né, uma aula só para isso, só sobre autoridade, como se relacionar com autoridades ruins, más, né? Será que Deus permite? Será que Deus institui autoridades ruins? Será que Deus não sabia do caráter de algumas autoridades quando ele permitiu que elas chegassem ao poder? Enfim, e qual o propósito de Deus? Se ele deixou, se ele permitiu, qual é o propósito dele? Eu já te adianto, tá? Que a prioridade para Deus não é fazer a gente feliz, não é nos dar uma vida fácil, mansa. A prioridade de Deus é alinhar nossa alma, nossa vida para cumprir o propósito dele e arrancar a semente de rebelião que vem desde a queda de Satanás, tentando arrastar a humanidade junto com ele, tá? Você vê que Deus, ele perdoou prostitutas, ladrões, perdoou todo tipo de pecador, mas rebeldes Deus fazia a terra abrir a boca para engolir, rebeldes Deus fazia morrer, rebeldes Deus lida com esse pecado de uma maneira muito drástica, porque foi o pecado enraizado no orgulho que começou toda a dor, destruição e morte no universo, no mundo, na criação. Quarto, Nibais e Tartaque. Nibais e Tartaque significa Senhor das trevas, profundas trevas, preso em cadeias. Isso está ligado, é um espírito ligado à incredulidade, ao humanismo, ao intelectualismo, longe da vida de Deus. A nossa mente é um presentão de Deus e tem mais é que ser usada, tá? A gente tem que usar a nossa mente, inclusive, para enchê-la de informações que alimentem o nosso amor por Deus e não o contrário, tá? Esses dias faleceu o querido Ravi Zacharias, né? Em português, aí aportuguesado Ravi Zacarias, né? Um grande evangelista e um apologeta indiano, né? Radicado na Inglaterra e que rodou o mundo, enchia estádios, enchia ginásios, principalmente em universidades, tá? Ele chegou a dar palestras em Harvard, Oxford, ele tinha um instituto de estudo das escrituras, se não me engano, em Oxford, então respeitadíssimo, né? Pregava para reis, para presidentes, muito respeitado, um grande apologeta. Recomendo você procurar os vídeos dele no YouTube. E quando você ouve um Ravi, por exemplo, ministrando a palavra, que profundidade, como é denso, toda a filosofia cristã por trás do estudo das Escrituras. Eu fiz até um post no Facebook falando sobre isso. A gente tem que amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o corpo e com toda a mente. Então, quando você se aprofunda no estudo das Escrituras, mas também você amplia o seu escopo, mas com a sua mente servindo o Espírito, servindo a palavra, em submissão à palavra, você equipa a sua mente para amar a Deus, para trazer respostas
aos questionamentos que os ateus fazem, que o mundo faz, né, contra Deus, contra as Escrituras, e na verdade a sua fé ela acaba se enraizando muito, dando muita segurança, muita estabilidade, né? Como o meu amigo pastor Gustavo Paiva, lá de Brasília, do Nova Geração, diz: quando o Evangelho toca o nosso coração, nós ficamos apaixonados. Quando ele toca a nossa mente, produz estabilidade para a nossa fé. Mas quando toca os dois, nós podemos mudar o mundo. Uma geração pode ser mudada. Que Deus toque o teu coração e a tua mente. Mas assim como as outras dimensões do nosso ser, a única forma segura de usar a nossa mente, a nossa inteligência, é utilizá-la em submissão ao Espírito Santo que habita no nosso espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nossa mente tem que ser renovada e se submeter ao Espírito e à forma como ele opera. Porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, caráter não tem nada a ver com inteligência. Né? Se você estuda, por exemplo, a história do nazismo, você vai ver doutores, médicos, filósofos matando pessoas, transformando pessoas em animais. Então, pessoas inteligentíssimas, com livros escritos, porque inteligência não tem nada a ver com ética, com moral, com caráter, com a alma, com o espírito. Na verdade, Satanás ama usar a mente de pessoas cujo caráter, cujo espírito está morto, corrompido e entregue na mão dos demônios. Ele ama usar a mente dessas pessoas para poder manifestar as doutrinas dele, as ideias demoníacas, para contaminar a mente e o coração das pessoas. Então a nossa mente é uma grande serva, uma ótima serva, mas uma terrível senhora. E a única forma segura, na verdade, de nós vivermos, né, com tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, é em submissão a Deus, com um coração terno, com um coração quebrantado, com um coração sensível, com um coração de carne, sensível e não duro, não de pedra. Por isso que Deus pede o nosso coração. O resto, ele vai alinhando conforme a gente busca. Se a gente entrega o nosso coração e se a gente busca a Deus de todo o nosso coração, todo o resto vai se alinhando, todo o resto vai entrando no seu devido lugar. Então isso significa que nem sempre nós vamos entender, nem sempre o que Deus está fazendo vai se encaixar na nossa razão. E quando nós chegamos nesse ponto, nós temos duas escolhas. A mentalidade grega diz que o que não se pode explicar e comprovar cientificamente não existe. Tristemente, muito da igreja ocidental tem atuado com essa mentalidade. Por outro lado, a mentalidade hebraica ou bíblica diz que nessas horas simplesmente se confia, pois no dia em que Deus couber na nossa mente, ele deixou de ser Deus para nós. Então nós não temos uma fé irracional, mas nós temos uma confiança. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e renovar a nossa mente para que ela se torne submissa ao Espírito e as suas formas nem sempre lógicas para a nossa mente humana de operar. Essa é uma mentalidade bíblica. O espírito da Grécia é o principado que rege essa estrutura de intelectualismo, ok? De trevas, na verdade, na mente. Rege essa estrutura que resiste o sobrenatural de Deus, obscurece o pensamento, faz o homem se perder em raciocínios vãos e fica cego para a glória de Deus. Que o Senhor te leve a servi-lo, inclusive com a sua mente e principalmente de todo o seu coração. Amém? Anameleque e Adrameleque, pobreza do rei e riqueza do rei. Isso que significa o nome deles. Está falando de Mamon, Baal ou Moloque, ok? Uma estrutura que age junto, de mão dada. Mamon foi o único principado demoníaco que Jesus disse que é um Senhor, tá? Com S minúsculo. Mas é um Senhor, não é o, mas é um. Não o Senhor, que é, claro, Jesus. Mas um Senhor, tamanha é a sua influência no coração
das pessoas. Logo em seguida, em Mateus 6, Jesus dá as chaves do reino, as chaves que nós temos para entrar no reino e aumentar a presença do reino, a manifestação do reino na nossa vida e através de nós, que é oferta, oração e jejum. Né? Ofertas em primeiro lugar, porque essa é a chave que começa a destravar o nosso coração para amar a Deus. Andar na dimensão de ofertas generosas nos coloca no ciclo da bênção de Deus e faz com que a nossa vida de oração se transforme de uma eterna lista de necessidades pessoais para uma dinâmica parceria com o Senhor para avançar o seu reino na terra. Eu prometo mergulhar mais sobre essas dinâmicas do reino em relação ao dinheiro, como o reino se manifesta com o dinheiro na nossa vida e no nosso coração, no módulo sobre finanças sobrenaturais, finanças bíblicas, ok? A adoração passa necessariamente por um resgate da dimensão da oferta. Filhos de Belial desprezam a oferta. Judas Iscariotes não entendia a reverência e entrega na oferta. Adoração não é para músico, adoração é para adorador, tá? Eu sou músico, mas eu sei que isso por si só não quer dizer nada se eu não tiver um coração de adorador. E a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Escrituras é quando Abraão vai oferecer Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Deus se revelou a Abraão como Jeová Jirê, que supre todas as necessidades, no exato momento em que Abraão estava fazendo a maior entrega da sua vida, a maior oferta da sua história. Davi era adorador e as Escrituras fizeram questão de registrar valores de ofertas oferecidas por Davi a Deus. Em 40 anos de reinado, a preços de hoje atualizados, segundo os registros bíblicos, quer dizer, Deus queria que a gente soubesse, está lá na Bíblia, é só fazer as contas, dá cerca de 40 bilhões de dólares, tá? B de bola, 40 bilhões. Davi ofertava em média $1 bilhão por ano ao Senhor, para poder sustentar o templo, os sacerdotes, os levitas. Davi era um homem extravagante na sua adoração com as finanças. Salomão, filho dele, somente no dia da consagração do templo, ofertou o equivalente a $5 milhões, uma oferta, um culto. Consagrou o templo, $5 milhões de oferta para Deus. E aí a nuvem de glória encheu o templo e, na verdade, uma coisa está totalmente conectada com a outra. Deus, ele é honrado com as ofertas. Elias mandou que se fizesse um altar e enchesse de água em um tempo em que não chovia há anos e a água era mais preciosa do que ouro. Ele gastou tempo edificando o altar para então o fogo vir, sem muito esforço. Então a adoração está sempre ligada com o princípio das primícias, ok? O Senhor é digno de receber o primeiro e o melhor. Abel ofereceu primícias, já Caim ofereceu sobras. Né? No final dos tempos, ao cabo de dias, Caim veio oferecer um restinho lá para o Senhor. Deus prometeu a Abraão abençoar a descendência dele, só que o primeiro descendente dessa nova nação era Isaque. Então as primícias pertencem ao Senhor. Deus prometeu entregar todas as cidades de Canaã ao povo de Israel, quando eles fossem tomar posse da terra. Só que a primeira cidade era Jericó, e era para ser toda do Senhor, a sua primícia. O princípio da primícia é que se nós entregamos a Deus a primícia, ele abençoa todo o resto. Eu falei disso, né, na aula sobre Pentecostes, como a dimensão da primícia, ela abençoa toda a massa. Se as primícias forem santas, toda a massa o será. Romanos 11:16. O Pai quis santificar, resgatar toda a humanidade. O que ele fez? Enviou seu filho, né, o segundo Adão, e ofertou como oferta para toda a humanidade. Ele é a primícia do Pai, o melhor de Deus dado por nós. Então, vencer Mamon através das ofertas, da honra ao Senhor, é primordial para quem quer de fato adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, esses são os 5 deuses, tá, que a Síria trouxe. Então, claro que só para a gente terminar, fechar aqui, claro que quando a gente fala então de uma adoração idólatra a Mamon, a Baal, a Moloque, nós estamos falando de uma
de uma orfandade na minha alma que me impede de honrar a Deus com as finanças, que eles operam juntos, Moloque na orfandade e Mamon nas finanças, para eu não acreditar que o Pai vai suprir as minhas necessidades. Então, quando ele me pede uma oferta, ele me pede uma semeadura, ele me pede uma honra, para que eu o honre com aquilo que ele me deu, eu não consigo acreditar, eu não consigo soltar, eu não consigo honrar a Deus com isso, porque eu acho lá na minha alma ferida, na minha alma que está acreditando na voz de Mamon, na voz de Moloque, de que eu não sou filho, de que Deus não é meu pai, de que Ele não vai cuidar de mim, que eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, e aí eu me agarro ao pouquinho que eu tenho, como a semente, ao invés de plantar a semente e honrar a Deus na minha adoração, com as finanças. Então esses são os 5 deuses que a Síria trouxe para aquele território e que os samaritanos permaneceram adorando de geração a geração. A vida da mulher samaritana refletia essa prostituição espiritual. Jesus estava confrontando as prostituições da alma daquela mulher, mas também as prostituições daquele território. A mulher tinha sido casada com 5, ela tinha tido aliança com 5, e agora o 6º não era marido dela, ok? 5 nações com os seus deuses, 5 maridos daquela mulher. Aquela mulher refletia a prostituição espiritual de todo aquele território. Então Jesus estava ministrando aquela mulher, mas ele estava ministrando toda a região de Samaria para causar um verdadeiro divórcio espiritual através do arrependimento daquela mulher, através da fé daquela mulher. Jesus estava quebrando essas alianças demoníacas, idólatras, malignas de Samaria. Então Jesus diz, porque essa era a realidade dela, o que tens agora não é seu marido. O texto de 2 Reis 17 diz que o povo de Samaria adorava o Senhor e os deuses das nações. Mas o final, o texto afirma, se você ler lá, o texto afirma, não adoravam o Senhor. A visão deles era uma, a de Deus era completamente diferente. Eles achavam que estavam adorando a Deus e os ídolos. E Deus estava dizendo, a mim eles não adoram não. Eles não estão me adorando porque eu não recebo a adoração de quem está se prostituindo com outros deuses. O 6º, que não é marido, é o Senhor. Só que ela não era casada com o 6º. Ela, assim como Samaria achava que adorava o Senhor, o 6º não era marido. Ela dizia que era, mas não era. Isso é porque Jesus não se casa, não se aliança com quem está aliançado com essas coisas. Lembre-se que a igreja, ela não está casada ainda, a igreja está noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro, com a possibilidade de não casar. Se Jesus voltar e encontrar pessoas que dizem que adoram o Senhor, mas estão casadas com essas coisas, estão aliançados com esses ídolos, com essas práticas, com essas iniquidades, o Senhor vai dizer, aparta de mim, eu não te conheço, você que pratica a iniquidade. Misericórdia, que não seja você, não seja eu. A adoração verdadeira, ela tem que quebrar com essas alianças. O Senhor não é marido de quem está se prostituindo com essas coisas, com esses 5 deuses. É preciso haver um divórcio espiritual para que a gente possa se unir ao Senhor sem distrações. O Pai procura verdadeiros adoradores que rompam com essas influências e práticas para poder adorá-lo em espírito, ou seja, não na carne. Alguém que mata a carne, alguém que se despoja da carne e em verdade. Quer dizer que você não tolera mentira na sua vida, na sua alma, no seu coração. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor para, diante das tuas cortes, do teu tribunal, confessarmos todos os adultérios, prostituições e alianças espirituais com outros deuses, Pai, na nossa vida e na vida da nossa família, até 4 gerações,
até 10 gerações atrás, na bastardia e até, na verdade, Adão, Pai, até Adão, até a nossa linhagem, até Adão. Nós confessamos, nós nos arrependemos por toda prostituição, por toda aliança com ídolos. Confessamos todo o pecado sexual, como já fizemos lá na aula da iniquidade. Confessamos, meu Deus, toda feitiçaria e rebelião, toda idolatria. Confessamos dureza de coração, incredulidade, meu Deus, um intelectualismo frio, vazio, onde a nossa mente está em rebelião ao Teu Espírito, ó Pai. Ilumina a nossa mente, leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro uma quebra de toda fortaleza espiritual na mente, Senhor, e que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo seja quebrado na mente dos meus irmãos, em nome de Jesus. Confessamos os pecados da língua, Pai, toda murmuração, toda palavra de maldição, toda incredulidade. Nos perdoe toda palavra lançada ao vento, toda palavra, Pai, sem amor, sem vida, toda palavra que não transmitiu graça, Pai, e não edificou a vida daqueles que estavam ouvindo, seja ao vivo, seja nas redes sociais. Pai, toda palavra de destruição, toda palavra, meu Deus, que acusou, que denegriu, que amaldiçoou, toda palavra, meu Deus, que duvidou das Tuas promessas e da Tua palavra, meu Deus, mesmo em meio, mesmo diante, Pai, da dor, das situações difíceis, nos deu o coração de Jó, que Te adorou depois de perder tudo, Pai. Nos deu o coração de Paulo e Silas, que Te adoraram, meu Deus, mesmo presos e açoitados. Nos deu um coração que Te adore. Nós só temos como Te adorar em meio à dor, nessa vida, na eternidade, vendo o Senhor face a face. Não haverá mais dor, choro, pranto, não haverá mais dificuldade, Senhor Deus. A única chance que nós temos de Te adorar em meio à dor, às dificuldades, aos desertos, Pai, é agora, nessa vida curta, nessa vida, meu Deus, passageira, Pai, comparada com a eternidade. Pai, nos perdoe por toda palavra incrédula e toda murmuração. E em nome de Jesus, nos perdoe por todo amor ao dinheiro, por todo apego ao dinheiro. Dinheiro é uma bênção, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, mas o Senhor quer ser o maior amor da nossa vida. O que o Senhor não tolera é o amor ao dinheiro, é servirmos ao dinheiro, é vivermos para o dinheiro. Obrigado porque esse é um tempo de o Senhor nos dar muitas estratégias financeiras, meu Deus, mas com o propósito de Te honrar, de compartilhar com quem tem necessidade, de financiar o avanço do Teu reino. Quebra, meu Deus, toda ambição egoísta do nosso coração e todos os desejos, ó Pai, infantis ou egoístas, influenciados por Mamon, de queremos tudo só para nós. Não deixa a gente ter a loucura daquele homem que juntou tudo para si, mas não era rico para com Deus. Para que a gente não ouça, louco, essa noite pedirão tua alma, e tudo que você juntou, para quem será? Pai, nós queremos ser ricos para com o Senhor, e nós sabemos que isso acontece quando nós semeamos em abundância. Dá-nos um coração de semeadores, porque o Senhor dá semente ao que semeia e pão para comer. O Senhor sabe cuidar das nossas necessidades. O Senhor sabe nos dar pão. O Senhor sabe, inclusive, satisfazer sonhos e desejos do nosso coração quando nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar. Dá-nos um coração, Pai, para buscar o Teu reino em primeiro lugar, especialmente nas finanças. Pai, e o Senhor terá o maior prazer de suprir todas as necessidades e acrescentar todas as coisas na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nos divorciamos desses ídolos pelo arrependimento, pela mudança de mente, pela mudança de vida e de atitude, para poder Te adorar em espírito e em verdade, para poder Te ofertar adoração genuína e verdadeira.
Nós queremos ser adoradores. Não nos deixe perder, Pai. Se perdemos, restitui a autoridade, o acesso, a graça do Senhor, Pai. O selo, a capa, Pai, o cajado de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Se torne, seja, levante-se como um adorador em espírito e em verdade. Quando Deus vem no meio de uma adoração verdadeira, tudo é possível. Regiões inteiras, vidas, famílias podem ser transformadas com um toque, com uma manifestação da presença manifesta de Deus. A tua adoração em espírito e em verdade é poderosíssima nas mãos de Deus para avançar o reino dele. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.